1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. É o texto clássico que nós usamos para celebrar a ceia do Senhor. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberes este pão, que comeres este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto aos demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Somente tem. Feche seus olhos na sua casa, onde você estiver com a sua família, e nós vamos estar juntos fazendo esta oração. Bendito Deus, soberano e eterno Pai, Rei de todo o universo, o teu reino jamais tem fim, e a tua glória é para sempre. Nós estaremos exaltando o Senhor esta noite, conforme a tua palavra lida, e eu sei que o Senhor há de falar conosco. Fala não aquilo que queremos ouvir, mas fala aquilo que precisamos ouvir, porque melhor do que gostar da tua palavra é aprendê-la e colocar em prática. São tempos difíceis, são tempos de perseguição, são tempos de tribulação, são tempos onde irmãos se levantam contra irmãos, são tempos onde família se levanta contra família, rumores de guerra, terremotos, trevas. Deus, há tempo de pandemia, há tempo de luto, há tempo de lágrima, mas também sabemos que há um tempo de avivamento, há um tempo de unção, há um tempo do teu Espírito se manifestar, há um tempo da graça, há um tempo dos dons se manifestam, há um tempo onde o Senhor operará grandes milagres e prodígios. Por isso nós cremos nesta palavra, então lemos e aprendemos sobre ela, vamos desfrutá-la em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus possa te abençoar nessa noite em nome de Jesus. Nós estamos vivendo tempos muito trabalhosos, tempos difíceis, tempos aonde não só estamos sendo atacados por uma pandemia, mas é muito mais do que isso. Nós estamos vendo o tempo onde estamos sendo atacados, afrontados pelo lado político, também pelo lado daqueles que não gostam da igreja evangélica ou daqueles que servem a Deus. E como se não bastasse, dentro da própria igreja, entre irmãos, estamos sendo atacados. Quando eu olho para esse cenário, eu percebo aquilo que Deus já vem nos ensinando acerca do fim de todas as coisas. Se nós olhássemos para o tempo, nós iríamos perceber que a volta de Cristo está muito próxima. Quando eu olho para o cenário político, eu vejo que
muitos não sabem que direção tomar. Quando eu olho, quando a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, eu vejo há um tempo atrás, quando é conhecido de todos nós, quando aquela Susana Richthofen matou os seus pais, foi uma polêmica, e até os dias de hoje, quando eu falo sobre isso, muitos que viveram naquela época lembram, porque foi um escândalo nas redes sociais, aliás, na televisão, foi um escândalo, todo mundo ficou abismado de ver uma jovem matando os seus pais. Mas todos os dias que ligamos a televisão hoje, nós vemos pessoas matando seus pais, e para nós tornou algo comum. Nós não falamos mais sobre isso. Por que não falamos? Porque o amor vem se esfriando. A gente liga a TV, a gente vê algo acontecendo, então nós falamos assim: é normal, acontece todos os dias. Quando nós ouvimos rumores de guerras, nós ficávamos apavorados. Agora, nos dias de hoje, deixa a guerra acontecer. Nós temos visto que não estamos valorizando o tempo em que estamos vivendo, e estamos desapercebidos aos sinais que Deus tem nos dado. Quando eu olho para esse tempo, eu percebo que Deus está estreitando para que muitos possam se voltar a Ele. E o que eu tenho visto nesses dias são pessoas que nunca caminharam com Cristo chegando e se rendendo a Cristo. Mas eu vejo muitos que estavam no meio do povo de Deus também se afastando do Evangelho de Cristo. Eu vejo muitos que estavam no meio do povo, achava que era do povo de Deus, achava que estava junto, mas na verdade elas estão se afastando do caminho de Cristo. Quando eu olho para esse texto escrito por Paulo à igreja aos Coríntios, essa carta é escrita por Paulo à igreja aos Coríntios. Coríntios é a igreja que mais vai nos ensinar sobre dons espirituais. Tudo que nós aprendemos sobre dons está ali na igreja de Coríntios. E 56 anos depois de Cristo, Paulo escreve essa carta, e para ser lida no meio do povo, ele começa lá no capítulo 3 dizendo que esse povo que é cheio de unção não pode receber coisas espirituais, porque são carnais, porque são meninos, porque são imaturos, porque há inveja, porque há contenda, porque há ciúme no meio do povo. Eu vejo esse mesmo Paulo escrevendo que não poderia entregar coisas espirituais, e ao mesmo tempo ele entrega agora no meio desse povo um dom, algo sobrenatural, que é a carne de Cristo e o sangue de Cristo. Eu entendo que não há nada mais espiritual do que isso, mas Paulo estava dizendo: eu não vou lhe passar coisas espirituais no capítulo 3, porque vocês não podem, porque ainda sois menino. Mas aqui Paulo começa dizendo que ele precisa passar para alguém aquilo que está nele, que está fluindo dele, que está fluindo de dentro dele. Ele olha dizendo assim: porque eu recebi do Senhor, e eu preciso ensinar alguém, eu preciso passar para alguém, porque não há conhecimento que possa fazer algo na nossa vida se nós não transferimos para alguém, ensinar alguém, mostrar alguém. Quando nós tratamos isso no âmbito espiritual, nós entendemos que tudo aquilo que aprendemos precisamos entregar a alguém, mostrar o caminho de Cristo. Não é o evangelho, não é apenas eu ser salvo, não, é eu ter amor por almas e levar outros à salvação. Entenda isso, meu irmão. Aquele que diz ser cristão, que aprendeu, que recebeu de Cristo, mas guarda para si só, ele é um mentiroso, ele não vive o evangelho, ele não entendeu o evangelho. Por isso Paulo vai começar dizendo: porque eu recebi do Senhor, e eu também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu. Ele está dizendo assim: na noite em que ele foi traído, ele sabia da traição, ele sabia que seria traído, ele sabia que tinha um ali que iria trair, ao qual ele disse: um dentre vós vai me trair. E mesmo assim, ele diz assim: mesmo ele me traindo, eu ainda o amo. Ele então pega o pão, e ele ergue o céu, e ele dá graça, e parte entre eles. Ele estava dizendo: o fato de o outro estar em pecado não significa que eu não vou ser misericordioso. Eu vou partir o pão entre nós, eu vou dar graça mesmo assim, porque o fato do outro estar em pecado não diz que eu também vou responder à atitude dele. Sabe por que o amor de muitos tem se esfriado nesses dias, meu irmão? Preste atenção.
atenção nisso. O amor de muitos nesses dias tem se esfriado, porque nós queremos responder ou corresponder à atitude do outro, da mesma forma que ele nos tratou, nós tratamos, da mesma forma que ele faz, nós fazemos. Se ele nos persegue, vamos perseguir. Se eles nos denunciam, vamos denunciar. Se eles fazem algo contra nós, nós vamos fazer contra ele. Não é esse o evangelho. Ele está dizendo: ainda que você mude as suas atitudes, e ainda que você mude aquilo que você prometeu, todavia o Senhor não muda, Ele ainda é o mesmo. E Ele está dizendo: seja o mesmo. Ele está dizendo assim: ainda que há um traidor no nosso meio, ele vai comer do pão junto, porque eu não sou traidor. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer assim: olha, ainda que nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Sabe o que ele está querendo dizer? Ainda que tudo muda, ele não muda, ele é fiel em todo o tempo. E o que ele está querendo dizer é que aquele que iria traí-lo, um dia ele encontrou com ele no caminho e diz: eu sou o seu amigo, nós vamos caminhar junto. No meio do caminho, ele desvia a sua visão. Jesus, quando chega no Getsemane, Judas vai trair ele. Ele estende a mão para Judas e diz uma palavra: meu amigo. Sabe por quê? Porque Jesus nunca mudou quem ele era. Judas mudou, Judas virou traidor. Jesus permaneceu quem ele era. Jesus permaneceu amigo. Jesus permaneceu fiel à palavra que ele havia dito antes, ainda que Judas havia traído ele. Escuta o que eu quero dizer para você: a fidelidade é a característica principal. A fidelidade é o princípio básico de um cristão. A fidelidade é aquilo que há de melhor em Cristo, é a essência de Cristo, é o cerne de Cristo, é aquilo que há de mais latente em Cristo para nós. Chama-se fidelidade. E a Bíblia vai dizer assim: e na noite que foi traído, ele tomou o pão e deu graças a Deus, e partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Sabe, ele não dividiu o pão, ele repartiu o pão. Ele partiu e repartiu, ele não dividiu. Pastor, qual que é a diferença? A palavra não é sinônima da outra. Partir, repartir ou dividir. E aí eu digo para você, elas são sinônimos, mas há uma grande diferença no contexto geral. Por quê, pastor? Porque quem divide algo, ele vai embora. Quem reparte, chama para junto. Não, pastor, não entendi. Se você vier aqui e falar assim: vamos repartir o pão, vamos dividir o pão, eu vou dar o teu pedaço, você vai embora. Mas quando eu digo assim, vamos repartir, eu estou dizendo: toma o seu pedaço e vamos comer junto. Dá para entender isso? Quando alguém está na igreja, e a igreja ela é repartida, ela multiplicou. Quando ela é dividida, não há mais vínculo com quem dividiu. O Senhor, quando Ele está dizendo que Ele está repartindo, Ele está dizendo: eu quero que vocês comam comigo. Eu estou dando a tua porção, a tua parte, mas eu quero que você esteja junto. Eu estou dando a tua porção, a tua parte, mas eu quero que você esteja aqui à mesa comigo. Dá para entender isso, meu irmão? Quando Jesus dá graça e parte o pão, Ele está dizendo assim: eu quero que você esteja aqui perto de mim, comendo comigo. Eu quero que a gente esteja próximo. E Ele vai dizer assim, Ele vai dizer assim: olha, tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Ele está dizendo: foi vocês estão partindo. Fazer isso em memória de mim. Ele está dizendo: toda vez que você comer isso, lembra de algo. É algo espiritual, é algo muito mais forte do que aquilo que você pensa. Não é simplesmente comer um pão ou tomar um suco. Não é isso. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberem em memória de mim.
todas as vezes que beber e comer, em memória de alguém. Sabe, ninguém manuseia aquilo que é de Deus. Sabe, porque muitas pessoas às vezes não entendem o que é o corpo de Cristo, então ela de qualquer maneira, ela toca naquilo que é sagrado. E o pior problema do ser humano, sabe o que é? É acostumar com o sagrado. Quando se acostuma com aquilo que é sagrado, acontece igual Uzias. A Arca da Aliança foi para a casa de Uzias e ficou ali. Perdão, Uzias não, Uzá. A arca ficou na casa dos pais de Uzá por muitos anos. O dia que Davi foi buscar, Uzá foi guiando junto e os bois puxando ela. Então os bois tropeçam, a arca vai cair. Uzá já estava acostumado, por muitos anos a arca ficou na sua casa, ele acostumou com o sagrado. Então o instinto dele foi segurar a arca e pôs a mão e morreu fulminado. Tem muitas pessoas que, mesmo querendo fazer aquilo que é bom, ele coloca a mão naquilo que não era para colocar. Uzá, ele tinha uma boa intenção, a intenção dele era segurar a arca para não cair. Como ele tinha acostumado com aquilo que era sagrado, ele disse: eu vou pôr a mão, eu vou segurar, pode deixar. Eu sei o que é a arca, ela ficou na minha casa há muito tempo. Agora deixa eu dizer uma coisa, vamos trazer para a ceia do Senhor. O problema de muitos é que eles querem colocar a mão naquilo que eles não podem, mesmo que seja com uma boa intenção. Uzá morreu com uma boa intenção, e existem pessoas morrendo espiritualmente com boas intenções. Boa intenção não te leva para o céu, meu irmão. Existe algo que o Senhor determinou, e nós precisamos ser fiel a isso e cumprir conforme o Senhor ensinou. Existem coisas que se mudam de tempo em tempo, de lugar para lugar. Existem coisas que mudam de costume para costume, mas aquilo que é bíblico, palavra de Deus, isso não muda. A essência de Cristo, os mandamentos cristãos não muda. Jesus deu uma ordem, ele mostrou como deve ser feito. Não podemos nos acostumar com o sagrado. Todo dia eu estou aqui, eu manuseio o corpo de Cristo, eu monto a mesa todo dia, então eu posso também fazer. O dia que o rei Saul disse assim: eu vou fazer um sacrifício, porque eu sou rei. Samuel atrasou. Quando Samuel chega e diz para ele assim: olha, por que você sacrificou? Não era para você ter feito isso. Então foi tirado ali o trono de Saul. Existem pessoas que acham que porque estão numa posição, eles podem manusear aquilo que não é que é de Deus, de uma forma que Deus não deu legalidade para ele fazer. Nós temos que tomar cuidado. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, você está anunciando a morte do Senhor até que venha. Toda vez que você come do pão, bebe do suco, você está anunciando, você é um porta-voz, você está declarando que Cristo morreu. Não é qualquer um que pode pôr a mão nisso, não é qualquer um que pode fazer. Cristo está dizendo, Paulo está dizendo, toda vez que você comer e beber, você está anunciando a morte de Cristo. Dá para entender isso? Eu quis falar sobre isso hoje, antes de celebrar a ceia, porque nós estamos longe. Eu quero que você entenda a seriedade quando você colocar a mão no cálice. Já foi consagrado, você que veio na porta da igreja, buscou, já foi consagrado o pão, já foi consagrado, mas eu quero que você entenda a seriedade disso. Eu quero que você entenda a responsabilidade, que devido ao decreto e tudo que tem acontecido nesses dias, você está incumbido na sua casa de cear, sem que haja um sacerdote para te abençoar. Mas através das redes sociais você está sendo abençoado agora. E eu quero que você entenda a seriedade disso. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Sabe, irmãos, aqui há algo parece que não faz tanto sentido para alguns. Por quê, pastor? Porque Jesus vai dizer assim, que aquele que não come, não bebe, não tem parte com Ele. Se você não comer e não beber, você não tem parte com Ele.
Mas se você comer e beber indignamente, você come e bebe para a sua própria condenação. Qual que é pior? Você não comer e não ter parte com Cristo, ou você comer indignamente? Sabe o que eu aprendo com isso? Mesmo que nós precisamos comer para ter parte com Ele, há uma forma correta de se fazer. De qualquer maneira não serve, de qualquer jeito não funciona. Existe um padrão, existe uma regra, existe uma forma, existe algo estabelecido por Ele, como deve ser feito, de que forma deve ser feito, para que aquilo que você faça, mesmo sendo uma ordenança dEle, não seja maldição sobre a tua vida. Pastor, mas então eu não vou comer? Não, você deve comer, porque se você quer ter parte com Cristo, coma e beba, mas se for indignamente, não valeu de nada. Aprenda isso. É necessário, Deus está dizendo que precisa comer e beber dele. Automaticamente também, logo ele está dizendo assim, que se for indignamente, melhor é que não faça. Versículo 28, para você entender. Hoje eu estou falando só sobre isso, porque você está na sua casa, eu quero que você entenda a responsabilidade de estar ceando. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ele está dizendo assim: olha, examine, estou em pecado, então conserta. Ele está dizendo: examine, se eu tiver santo bastante para tomar, eu tomo ou bebo, se não, então eu não faço. Ele está dizendo: eu estou te dando a oportunidade para que você possa se arrepender. Por isso ele diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim. Em outras traduções vai dizer então. Isso faz toda a diferença. Por quê, pastor? Porque ele está dizendo: então coma e beba. Ele está dizendo: se arrependa. Pastor, eu estou em pecado esse tempo todo, e então, meu irmão, agora é a hora de você se arrepender. Se arrependa dos seus maus caminhos, entregue a sua vida a Cristo, e então coma e beba do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, versículo 29: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Está dizendo, ele não consegue, aquele que come e bebe em pecado, indignamente, sem pedir perdão, e dizendo: eu vou comer e beber, mas eu planejo assim que eu acabar, eu também cometer pecado, porque eu não estou nem aí com isso. Ele está dizendo assim: olha, ele não entendeu sobre o corpo de Cristo, ele não discerniu o corpo de Cristo, ele não consegue entender a grandeza do que está cometendo, ele não entende que ele está entrando num buraco que ele não consegue sair, ele não está entendendo que ele está cavando uma cova, ele não entende a responsabilidade, ele não entende a gravidade disso. Porque alguns vão dizer assim: não, Deus ele é amor, e Deus também é justiça. E porque ele é amor, ele é justiça. Uma coisa está intimamente ligada à outra. E se ele é justo, meu irmão. E a justiça diz que ele precisa condenar aquele que também anda fora da sua palavra, por amor àqueles que andam dentro da palavra. Vamos continuar aqui. E por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Entende isso, meu irmão? E por causa disso, ele está dizendo assim: existe entre nós muitos fracos, doentes, e muitos que dormem. Pastor, por que você está frisando tanto isso? Porque pessoa fraca, doente e pessoa dormindo é sinal que ela não está caminhando com Cristo. Prova disso é quando o Senhor vai dizer a parábola daqueles que dormiram, as virgens não foram prudentes. Sabe, há entre vós fracos. O fraco, meu irmão, você tem que ajudá-lo a fortalecer, mas você não tem que caminhar com pessoa que todo dia está fraco, porque ele vai fazer de você fraco. Doente tem que ser curado. Se a vida inteira ele é doente, a vida inteira ele é fraco, é
sinal que você não tem que caminhar com Ele, meu irmão, porque Ele vai te deixar doente. Se você precisa entender algo, você não desce padrão, você não desce o padrão para caminhar com quem está abaixo, não, você tem que trazer quem está embaixo para cima. Se ele estava fraco, não está mais. Se ele estava doente, tem que ser curado. Dá para entender isso? Se ele estava dormindo, ele tem que despertar. Isso chama avivamento. Avivamento é despertar para algo, despertar alguém que dorme. A palavra avivamento significa despertar. Você precisa despertar. Acorda para entender o fim dos tempos. E nós precisamos entender, precisamos estar preparados. Não é tempo de estarmos dispersos. Eu estava com pastores, com alguns pastores esses dias, e eles me fizeram uma pergunta. Eles falaram assim: pastor, existem muitos pastores hoje que espelham no Senhor e na Atos, e esses pastores são de fora, eles estavam aqui. Ele disse para mim: você se alegra muito com isso? Eu disse: eu vejo mais uma responsabilidade, porque nós estamos vivendo dias onde não podemos nos dar ao luxo de errar. Não podemos nos dar o luxo de errar. Por quê, pastor? O senhor é perfeito? Não, nós erramos, mas temos que minimizar o erro ao máximo. Por quê? Porque a qualquer tempo o Senhor vem. Nós não podemos dar brecha para que outras pessoas se iludam com o evangelho mais ou menos, com que tudo pode, com o evangelho fácil. Não, não existe isso. O evangelho é uma renúncia, o evangelho é uma entrega. Cristo nos chamou para isso. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Porque você precisa entender aí na sua casa, que mesmo longe em corpo, mas presente no Espírito, assim diz o Senhor para a tua vida, você precisa acordar, você precisa ser curado, você precisa ser restaurado, você precisa, no nome de Jesus, ficar forte em Cristo. E a Bíblia vai dizer assim: porque se nós somos julgados, se nós julgamos a nós mesmos, não seríamos julgados. Isso aqui é algo muito simples. Por quê, pastor? Porque quando nós julgamos a nós mesmos, nós somos misericordiosos. E sempre, você já viu que toda história tem dois lados? Sempre o lado nosso é o certo. Então sempre quando nós olhamos para nós, nós percebemos: oh, o outro lá que me ofendeu, é o outro que me fez, é o outro que... Então sempre nós vamos ser misericordiosos com nós, mas com o outro nós pedimos para Deus matar, porque nós não somos misericordiosos com a verdade. Nós achamos que somos, mas não somos. E eu digo isso na sua grande maioria. Ele diz assim: porque quando somos julgados, não, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, porque somos misericordiosos conosco. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ele está dizendo assim: quando alguém nos julga, quando somos julgados, o Senhor repreende, dizendo: eu paguei o preço. O Senhor repreende dizendo assim: você vai conseguir, porque você não é mais escravo do pecado, você não vai ser condenado com o mundo, porque você entregou sua vida. Para a gente poder acelerar aqui, que as horas já se foram. Diz assim no versículo 33: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Ele está dizendo aqui, olha, algo importante: não se acomode na sua casa nesses dias, não fique acomodado nesses dias na tua casa, para que você não se acostume a ficar longe dos irmãos. Aqui ele está dizendo: esperai uns pelos outros. Ele está dizendo assim: tenha comunhão, espere uns pelos outros, esteja junto. Aprenda isso, irmãos. Vamos acelerar, que nós temos horário. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Ele está dizendo assim aqui: se você tiver fome e não for fome de Cristo, meu irmão, então coma na sua casa. Quanto às demais coisas, ele está dizendo aqui: olha, existem mais coisas a ser dita, existem mais coisas que você precisa aprender, só que nem todas elas você vai conseguir aprender agora. Existem coisas que não será por carta. Paulo está dizendo, essa carta é lida na frente da igreja, vai dizer assim: tem coisa que é pessoalmente. E eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, esse final, esse último versículo, parte B: quanto às demais coisas,
ordená-las-ei quando for ter convosco. E aqui eu quero dizer para você, existem coisas que você precisa mudar. Isso não precisa ser dito aqui. E ele está dizendo aqui, não é lida na igreja a carta, mas é pessoalmente. E você precisa mudar. Você precisa entender isso. Que Deus tenha misericórdia nesses dias que nós estamos passando. Que a misericórdia do Senhor nos alcance. Nós vamos celebrar a ceia de uma forma diferente, mas eu creio que o Espírito Santo estará conosco. Assim como foi lido, foi muito bem claro por que devemos cear e como devemos cear, e a seriedade da ceia do Senhor. Então você que está na sua casa, coloque sobre os seus pés, e nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor agora.